Maurício, garoto de 18 anos, deu a vitória ao Cruzeiro. Rogério, boa noite. Boa noite, um abraço a todos que estão nos acompanhando. E esse Maurício, Sereta, acabou de fazer aniversário, fez em junho, 18 anos. Na entrevista depois do jogo, mostrou muita personalidade. Um dos personagens do jogo, né? Porque o Pikachu é personagem, perdeu o segundo pênalti seguido dele, e o Fábio defendeu o 28º pênalti na carreira, Lédio. Exatamente. Olá, amigos. Era um jogo com cara de empate. O Cruzeiro teve seus momentos no jogo, principalmente no primeiro tempo, no início do primeiro tempo. O Vasco dominava o segundo tempo, até que veio o lance do Pikachu, perdeu. Ele não converteu, já havia perdido contra o Flamengo, Bruno César também, o terceiro pênalti perdido do Vasco, em sequência. E as substituições melhoraram muito o Cruzeiro. Fred entrou bem e o Maurício, que decidiu o jogo, entrou bem. E quando o Luxemburgo precisou mexer no Vasco, tirar seus atacantes que estavam com questões físicas, Marrone, Thales Magno e o próprio Rossi, ele não tinha alternativa no banco. Entrou o Thiago Reis, entrou mal, entrou o Valdívia, não funcionou. E aí o Cruzeiro acabou se impondo, sendo melhor que o Vasco na reta final. O Cruzeiro soube decidir. O Vasco teve chance para decidir e não aproveitou. Primeiro tempo, Roger, de muito toque de bola, não tivemos grandes e muitas finalizações na primeira metade do jogo. Já o segundo tempo bem mais intenso, né? Até com algumas faltas e tudo. O jogo parou mais, mas as chances de perigo apareceram na etapa final. O segundo tempo foi mais animado, vamos dizer assim. O primeiro tempo foi melhor jogado, mas sem muita agressividade de ambos os lados. Tanto que a gente teve poucas faltas, a bola rolou num tempo muito legal, mas sem os times chegarem com muita força no setor ofensivo, sem muito susto para a equipe adversária, né? Esse lance foi decisivo, o pênalti perdido pelo Pikachu e a defesa do Fábio. Ele chega muito bem na bola. Primeiro pênalti cometido pelo Fabrício Bruno no próprio Pikachu. E pênalti claríssimo, né? Não tem nem o que discutir esse pênalti. E o que aconteceu foi o seguinte: o Vasco era melhor, como o Lédio disse, e um lance desse, você tira totalmente a confiança do time que perdeu e aumenta a confiança do time que defendeu. Porque você lembra o que aconteceu há 2 semanas em Brasília. Exatamente. Então, a partir desse lance, o jogo mudou. O Fábio chegou muito inteiro na bola. A gente vê que ele já está comemorando antes de pegar na bola, porque ele está com o olhar fixo na bola, ele já pressentiu que saiu pro lado certo e fez a defesa como fez as outras 28, né, com muita segurança. Aí o Cruzeiro teve essa chance do Thiago Neves, conseguiu construindo possibilidades, o Fred deu profundidade à equipe e numa jogada individual do David, que estava mal no jogo, uma iniciativa individual dele fez com que a bola sobrasse pro Maurício fazer o primeiro e único gol da partida, o gol que definiu o jogo, né? Ainda tivemos esse lance do Thales Magno aí, que ele não teve a potência nem a força, ele não usou o pescoço para movimentar a cabeça, para direcionar a bola de maneira correta, e aí sai o gol do Cruzeiro nessa jogada do David. O Maurício bateu muito firme nela, né? Com muita potência, sem chance nenhuma pro Fernando Miguel, tava queima-roupa. É o primeiro gol do Maurício pela equipe profissional do Cruzeiro. Ele já vinha tendo oportunidades com o Mano Menezes, ex-técnico do Cruzeiro, e agora tem também com o Rogério Ceni. Muita personalidade, né? É um jogador que meio campo moderno. Ele pode não ser um craque, um primor de técnica, mas é um jogador que sabe marcar e chega na área para bater pro gol. Ele se apresenta pro jogo, ele não fica só restrito à marcação. Então ele te dá várias alternativas de jogo. É um jogador que vai dar certo no Cruzeiro. Cruzeiro pega o Internacional, Cereto, amigos, na quarta-feira. Semifinal da Copa do Brasil, vale uma vaga na decisão da Copa do Brasil, e aí vale aquele dinheirão, né? Mesmo assim, tanto o Inter quanto o Cruzeiro usaram força máxima, né? Tirando um jogador aqui, outro. E eu acho que pelo mesmo motivo, Rogério, o Inter vem de uma sequência negativa, perdeu no Campeonato Brasileiro pro Goiás, foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores. O Cruzeiro vinha de um empate lá em Maceió contra o CSA, né? Que parecia ter 3 pontos nas mãos, e aí escorreu pelos dedos no finalzinho. Então, o que os dois treinadores pensaram? Eu preciso de um ânimo novo, eu preciso vir para um jogo decisivo com vitória nas costas, com a galera comemorando uma vitória, com o astral lá em cima, porque é o jogo que pode definir
o ano das duas equipes, né? O Internacional tá ficando para trás no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já tá lá atrás no Campeonato Brasileiro e nenhum dos dois tem mais a Libertadores. Então é um ano que pode definir, um jogo que pode definir o ano das duas equipes, e eles precisavam chegar com o astral lá em cima, vindo de vitória, para definir uma possibilidade de final de Copa do Brasil. Isso o Rogério Ceni já conseguiu, né, Led? Porque o Cruzeiro chega ao segundo jogo da semifinal contra o Inter com um outro astral, né? Saiu daqui na derrota para o Inter por 1-0 com uma cabeça, agora tá diferente. Essas competições de mata-mata, quando elas não têm jogos em sequência, elas te oferecem esses humores. Essa oscilação de humor, exatamente isso. Quando o Cruzeiro perdeu para o Inter aqui, parecia que a classificação estava muito encaminhada para o Inter, só que eram 3 semanas entre um jogo e outro, como vai acontecer. Agora, finalmente, chegou esse segundo jogo. Só que agora o Cruzeiro parece mais inteiro psicologicamente e até melhor tecnicamente do que o Inter, com a troca de treinador. E o Inter, que estava com o farol ligado, muito animado depois daquele jogo, agora está para baixo também, depois da eliminação para o Flamengo na Libertadores. Mesma coisa vale para Flamengo e Grêmio na Libertadores. Você não sabe o que vai estar acontecendo daqui a um mês, o que vai ter se passado, quantos jogos, quantas lesões, dificuldade técnica, diminuição de ritmo de jogo. Você não sabe quem vai estar melhor, se o Flamengo e o Grêmio. O Inter era melhor que o Cruzeiro no momento do jogo de ida. Nesse momento, o Cruzeiro parece mais encorpado que o Inter. O Vasco agora pega o Bahia, joga em casa, sábado, 11 da manhã. E o Cruzeiro pega o Internacional, o jogo que o Sport TV vai mostrar. Rogério Ceni, 3 jogos, 7 pontos conquistados, 3 semanas de trabalho. Já deu para entender o que ele quer do time do Cruzeiro? O que de principal ele vai exigir do Cruzeiro? Já deu. Ele fez algumas mudanças importantes, né? Ele já jogou com o Dodô de volante, ele agora começa a utilizar o Robinho por ali, então dá a entender que ele quer um jogador mais qualificado no centro do gramado, um pouquinho mais atrás, para começar a construção das jogadas de uma forma mais qualificada. Dá para entender que ele quer muita velocidade, ele quer objetividade, verticalidade nessa equipe do Cruzeiro. Agora, não é de uma hora para outra que o time começa a funcionar todo azeitado, né? Tiveram alguns erros nesse jogo de hoje, arrisca às vezes demais dentro do seu campo defensivo. O Vasco roubou algumas bolas perigosas, teve faltas perto da área do Cruzeiro porque pressionou o Cruzeiro e roubou a bola. Mas aos poucos o Cruzeiro vai entendendo, né? Os jogadores vão assimilando essa nova estrutura tática que o Rogério quer e as alternativas que ele vai propondo durante as substituições ou durante o jogo mesmo. Rogério, ele vai entendendo o adversário. Oi, Ceredo. Eu quero botar o Losetti nessa roda para falar do trabalho do Rogério Ceni. 3 jogos, como disse o Rogério, 2 vitórias, as 2 em casa, sobre o Santos e hoje sobre o Vasco, e um empate contra o CSA em Alagoas. Pois é, Cereto, quando o Rogério aceitou esse desafio... Nas Alagoas. Boa noite aos amigos, antes de tudo. Quando o Rogério aceitou esse desafio, eu fiquei pensando pelo estilo de jogo que ele gosta e pelo que jogava o Fortaleza, se o Cruzeiro era um time rápido, leve, rejuvenescido o suficiente para o Rogério ter sucesso implementando o seu jogo. Porque todos os jogadores, os atacantes de lado praticamente que ele tinha, estão jogando, né? Hoje titulares o Marquinhos Gabriel, o David e o Pedro Rocha jogando mais centralizado, para deixar o time um pouquinho mais leve. Ele tirou um dos volantes, né? Tirou o Ariel Cabral, tá jogando só o Henrique, hoje jogou o Robinho de segundo, que era uma ideia inicial dele, ter um volante de mais qualidade de passe, de mais saída de jogo ao lado do Henrique. Acho que ele tá procurando ajustes, não poupou ninguém hoje, né? Dos jogadores que eu imagino que possam ser titulares contra o Internacional, talvez o Fred e o Dodô começaram no banco de reservas, então ele vem dividindo aí as atenções. E só um detalhe sobre o Maurício, rapidamente, Cereto. O Maurício foi um dos garotos que treinaram com a seleção brasileira na preparação para a Copa América na Granja Comari. E quando acabou, eu perguntei à comissão técnica da seleção, quando acabou essa fase de preparação, o que eles tinham achado dos garotos. Meu foco da pergunta era até o Martinelli, atacante do Ituano, que já está no Arsenal. E aí me disseram o seguinte: olha, nós gostamos mesmo do Bruno Fux, zagueiro do Internacional, e do Maurício, meia do Cruzeiro. E eu falei, mas Maurício, tal, o que vocês falam dele? Olha, muita movimentação, joga em espaço curto. Isso foi o que mais chamou a atenção, assim, para quem tinha 17 anos na época, completou 18 em junho, joga em espaço curto com muita facilidade. Assim, nos treinamentos foi quem mais se destacou, segundo a comissão da seleção. Então já é um cartão de visita tremendo e hoje ele deu outro, né? Daqui a pouco a entrevista coletiva do Rogério Ceni, e do lado do Vasco,